Olá, pessoas lindas, como é que vocês estão? Então, nós estamos numa época do ano muito úmida, suio, a época do ano em que chove constantemente. E isto faz-me lembrar uma pergunta muito comum das pessoas que estão a visitar o Japão nesta altura do ano, que é: o que é que eu vou fazer se está a chover muito? Então, há duas condições particulares, que levam as pessoas a procurar alternativas dentro de portas, normalmente. São condições climatéricas, nomeadamente estar a chover muito, ou estarem a viajar com crianças em particular. Querem algo que os entretenha, que seja uma experiência autêntica de estarem no Japão, que seja muito imersivo, muito engajante, que as pessoas sintam que não estão a desperdiçar a oportunidade de estar no Japão, que estão a passar um tempo interessante, mas enfim, mas estão a lidar com essas circunstâncias. Então este vídeo pode ser útil para vocês, sobretudo nessas duas circunstâncias. Vocês estão a visitar o Japão numa altura em que está a chover muito, ou há condições climatéricas que vos façam procurar estar num espaço interior, ou então estão a planear viajar com crianças e precisam de pensar como as entreter num sítio dentro de portas, por exemplo, quando está muito sol, ou quando precisam de ficar dentro de portas, quietinhos. Então este vídeo é para vocês. E vai haver mais vídeos neste canal desse tipo de experiências. No final do vídeo eu vou dar as explicações mais concretas, exatamente mapas, horários, como é que visitam estas coisas. No início eu vou pôr as minhas filmagens a visitar estes sítios e também vou falar de que sítios são esses. Então, a minha primeira recomendação neste vídeo, um sítio onde eu coloquei alguns contactos em ação e fui lá filmar com aquele vazio para vos mostrar as coisas que eu vos posso mostrar aqui no YouTube, é um museu muito insuspeito. É um museu, sim, é um museu, mas não tenham medo de museus. Primeiro, o Japão tem museus muito, muito bons. Segundo, os museus são muito acessíveis a nível de preço. Terceiro, neste museu as explicações estão em inglês, nem sequer estão só em japonês. Em alguns sítios estão só em japonês, mas neste estão em inglês. E quarto, este museu é muito imersivo, é muito engajante, é muito pedagógico. E quinto, e não subestimando, está muito perto de outras atrações. Em particular, este museu chama-se o Museu do Tabaco e do Sal. É um museu que fica muito perto de atrações como, por exemplo, a Skytree, em Tóquio, que muita gente quer visitar. Aquela zona do Rio Sumida é muito interessante. Se vocês quiserem visitar o Museu do Tabaco e do Sal, vocês vão ter dois níveis diferentes, dois andares diferentes. Um é dedicado à cultura do sal e o outro à cultura do tabaco. Por que é que este museu é tão grande, tão enriquecido de informação, tem um investimento tão grande nas explicações em inglês, é tão bom e está tão bem localizado? Porque ele é um museu de uma indústria. Isso é muito comum no Japão. Então, há muitas indústrias, por exemplo, a Toyota, e estou-me aqui a lembrar porque a Toyota tem um ótimo museu em Nagoya, mas há muitas indústrias no Japão que investem em criar autênticos museus. Não são salinhas expositivas, são museus, edifícios inteiros. E têm também exposições temporárias. O andar inteiro das exposições temporárias é todo um outro mundo. Mas neste vídeo eu vou-me focar só na coleção permanente, que é aquilo que eu sei que vocês vão poder ver se visitarem este espaço. Então vocês vão aprender sobre tudo o que tem a ver com a cultura do sal, da extração do sal, a importância do sal na nossa biologia, as rotas do sal, tal como há uma rota da seda, havia uma rota do sal. Não se esqueçam que o Japão está no final de todas estas rotas que percorreram as estepes asiáticas ou percorreram os caminhos marítimos, dos quais os portugueses foram predominantemente os agentes de transação durante uma grande fatia da história moderna e da dinâmica a nível global da história moderna. Portanto, este Museu do Sal vai-vos fazer recordar muitas coisas que vocês aprenderam na escola, vai envolver as crianças e os adolescentes nas aprendizagens que eles estão agora a fazer, tem muitos mapas, tem muitas figuras, muitos desenhos, muitas explicações. O andar do tabaco fala muito da cultura da planta do tabaco, desde a América Latina, desde as suas origens, a sua exportação, o seu valor xamânico e religioso, o seu valor depois como produto de consumo e criação de rotas comerciais. Fala também do que era a cultura de tabaco no Japão do período Edo, ou seja, dos séculos XVII até XIX. Portanto, vocês também aprendem sobre a história do Japão, veem um diagrama em tamanho real de uma casa e de pessoas que estão a trabalhar as folhas do tabaco para se venderem no Japão e como isso influenciou o comércio e a cultura particular de cidades como Tóquio durante o período Edo. E vocês podem ver isto tudo muito calmamente, porque é um museu pouco frequentado, é um museu que tem pouca gente, não tem que ficar horas em filas, não são atrações chatas,
de se visitar ou muito difíceis de se aceder. Então, sem demorar mais, vamos passar às filmagens. É uma série de filmagens que eu fiz neste próprio espaço. Se vocês quiserem saber mais acerca dos meus tours, em que eu acompanho, ou dos meus serviços de consultoria para criar programas personalizados para vocês, com estas e outras pérolas que eu vou descobrindo e dos quais eu vou divulgando no Japão, contactem-me. Os contactos das redes sociais estão aqui na descrição deste vídeo. Eu espero que vocês desfrutem do Japão e contribuam para o desenvolvimento sustentável das práticas de turismo a nível global. Uma grande beijoca para todas, desfrutem do vídeo e digam qualquer coisa no final.
O Museu do Tabaco e Sal aparece designado no Google Maps, portanto, mesmo quando vocês estão no Japão, desde que estejam a apanhar internet, Wi-Fi, vocês conseguem colocar Museu do Tabaco e Sal, nem sequer precisam de digitar em inglês ou em japonês, e vocês conseguem localizar este sítio enquanto estão a caminhar. É uma distância mais ou menos de 15 minutos a pé a partir da Tokyo Sky Tree. Aqui nas imediações há outros museus interessantes, outros sítios interessantes para visitar. Vejam os meus vídeos que têm a ver com andar a visitar esta zona. O Museu Hokusai, em particular, é uma coisa que eu recomendo vivamente. Também existem aqui parques e jardins que também recomendo. Esta zona da cidade de Tóquio é muito interessante. Vocês podem muito bem passar aqui um dia com várias atrações e normalmente tem menos multidões e é mais agradável do que só do outro lado do rio, por exemplo. Aqui vão ter uma enchente na zona da Nakamice, Asakusa e o Sensoji, enquanto que deste lado do rio é muito mais tranquilo e tem muitas coisas interessantes para visitar, todas em percursos a pé entre os 10 minutos e os 15 minutos uns dos outros.